Bem, gente, nós vamos iniciar o estudo da fisiologia vegetal. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a nutrição, absorção e condução nas plantas. Então, nutrição. O que é a nutrição? É o fornecimento de nutrientes. Nutrientes para que o corpo do indivíduo funcione, para que ele cresça e se desenvolva. As plantas também têm essa nutrição. A nutrição das plantas é dividida em nutrição orgânica e nutrição inorgânica. A nutrição orgânica das plantas é composta pelos glicídios, lipídios e proteínas. Já a nutrição inorgânica é composta pelos minerais, fornecidos pelos macronutrientes e pelos micronutrientes. Começando aqui pela nutrição orgânica, nós precisamos nos alimentar para obter a nutrição orgânica. As plantas não. As plantas produzem a sua nutrição orgânica, porque elas são seres autotróficos. Elas fazem isso através da fotossíntese. Essas moléculas orgânicas vêm da fotossíntese. E essa fotossíntese é o quê? É uma reação entre o gás carbônico e a água, que vai produzir glicose e gás oxigênio. Essa glicose, que é uma molécula orgânica, será a base para a construção de todas as outras moléculas orgânicas que a planta irá produzir. Mas para ter fotossíntese, nós precisamos de luz. É a luz o fator que faz com que o gás carbônico e a água reajam para produzir a glicose e o gás oxigênio. Só que para que essa luz seja absorvida, a planta precisa de algo muito especial, que é a clorofila. A clorofila está presente nos seres fotossintetizantes, como algas e nas plantas. Nas bactérias, nós temos uma variante que é a bacterioclorofila. E por que essa clorofila é verde? Então, aqui, à esquerda, nós temos a estrutura molecular da clorofila A e estrutura molecular da clorofila B. Nós temos vários tipos de clorofila, A, B, C, D e E. Aí, nesse exemplo, nós temos duas moléculas de clorofila. Vejam que aqui no centro nós temos um átomo de magnésio ligado a nitrogênios em ambas as clorofilas. Ou seja, para ter clorofila eu preciso ter magnésio, mas por que a clorofila é verde? Observem aqui esse gráfico de absorção. A clorofila A e B absorvem bem na região do azul e violeta, como também absorvem bem na região do vermelho. Só que na região do verde elas não absorvem. Muito bem. O que isso significa? Se um objeto não absorve uma cor, ele a reflete. Então, se nós vemos as plantas como verdes, é porque elas estão absorvendo os comprimentos azul e violeta, bem como a do amarelo, que é o vermelho, e estão refletindo para nós a coloração verde, que é aquela que elas não absorvem. Certo? E essa clorofila é o que faz com que a fotossíntese ocorra. É o pigmento fotossintetizante. É aquela anteninha que vai captar a luz e fornecer energia para que a reação aconteça. Que fatores afetam a fotossíntese? Temperatura, concentração de gás carbônico e intensidade luminosa. Esses fatores são muito importantes na regulação da fotossíntese. O gás carbônico vai afetar a fotossíntese de que forma? Na nossa atmosfera nós temos concentração entre 0,03 a 0,04 de gás carbônico. Se essa quantidade de gás carbônico aumentasse mais, aqui chegando a aproximadamente 0,2%, a taxa de fotossíntese tenderia a subir, certo? Ou seja, o gás carbônico é um fator limitante para a fotossíntese. As plantas só não fazem mais fotossíntese porque não tem tanto gás carbônico disponível na atmosfera. Então vamos aumentar o gás carbônico. Não, né? Se você aumenta o gás carbônico, você também aumenta a temperatura média do planeta, porque você intensifica o aquecimento global.
E se você aumentar a temperatura média do planeta, não vai ser bom para a planta. Vamos ver por quê. Efeito da temperatura na fotossíntese. À medida que a temperatura vai subindo, a planta vai também aumentando a velocidade, né? E a taxa relativa de fotossíntese. Só que vai chegar um momento, aqui por volta de 35 graus Celsius, que a fotossíntese vai despencar. Porque vai chegar um momento que a temperatura estará tão alta, né, acima de 35 graus Celsius, que ela vai começar a desnaturar as proteínas, as enzimas envolvidas no processo da fotossíntese. Se você não tem enzimas, você não vai ter atividade fotossintética. Então, a temperatura é boa até certo ponto. Isso é muito importante da gente relacionar. Onde nós temos maior biodiversidade? Na zona equatorial. Nossa floresta, né, que é a Amazônia, nossa floresta equatorial, ela fica numa área que a temperatura é alta e a taxa luminosa também é alta. Isso faz com que a fotossíntese seja feita em maior eficiência por lá e por isso nós temos mais diversidade biológica. Você tem mais disponibilidade de luz, assim como água também, né, muito úmido, e a temperatura mais alta tem mais fotossíntese, com mais fotossíntese, mais produção, mais diversidade. Então, o que é desnaturar a proteína? Desnaturar a proteína é fazer com que ela perca a função. Por exemplo, se você pega uma clara de ovo, que é feita de proteína, né, de albumina, e você coloca ela na panela, ela vai mudar de cor. Ela vai desnaturar, vai perder a função que ela tinha. Luz, mesma coisa. Você vai subindo a intensidade luminosa até um certo ponto. Neste ponto, você pode fornecer o tanto de luz mais que você quiser, que não vai mudar. Ela vai continuar aqui numa taxa constante aí de fotossíntese. Isso quer dizer que a taxa fotossintética ela vai subindo à medida que você aumenta a intensidade luminosa até certo ponto, que a gente chama de ponto de saturação luminosa. Certo? Continuando. Fotossíntese e respiração são dois processos extremamente importantes na natureza e que a planta faz esses dois processos. A planta faz fotossíntese, aquela reação, né, que nós vimos, que é o gás carbônico reagindo com a água, formando glicose e gás oxigênio. E a respiração é uma reação contrária à reação da fotossíntese. Percebam, glicose reagindo com gás oxigênio vai formar gás carbônico e água. Então, é uma reação contrária. É um ciclo. A fotossíntese produz, a respiração gasta e produz o que a fotossíntese irá usar. É bem interessante. E a planta faz isso. A planta, ao fazer a fotossíntese, ela vai acumular no mesofilo o gás oxigênio. E esse gás oxigênio que ela produziu vai ser usado na respiração celular dela. E essa respiração celular dela vai gastar aquela glicose que ela produziu na fotossíntese. Ou seja, a planta produz glicose e gás oxigênio e ela também vai gastar essa glicose e gás oxigênio que ela produziu na fotossíntese na sua respiração, produzindo gás carbônico e água, que vão, por sua vez, ser usados na fotossíntese. Certo? Então, a planta é independente. Ela é autossuficiente. Nós que precisamos delas. E onde vão ocorrer essas trocas gasosas? Né? Quais trocas gasosas? A troca gasosa aí do vapor de água, oxigênio, de gás carbônico, é no estômago. No estômago onde vai ocorrer as trocas gasosas. Então, aqui, ó, nessas células aqui, que são as células guarda, elas vão se abrir, né? Abrir o ostilo, que é essa boquinha aqui, e fechar o ostilo, né? Fechar. Porque no momento que elas se abrirem, elas estão fazendo trocas gasosas com o ambiente. E no momento que as células guarda se fecham, elas param de fazer essas trocas gasosas. Ponto de compensação fótico. O que é isso? Quando a velocidade de fotossíntese, taxa fotossintética, é igual à taxa de respiração, nós temos o ponto de compensação fótico. Então, aqui nós temos a fotossíntese, né, e a respiração. Nesse ponto aqui, ó, em que eles se encontram, a fotossíntese e a respiração,
nós temos tudo que é produzido na fotossíntese sendo gasto na respiração, tudo que está sendo produzido na respiração sendo gasto na fotossíntese. Né? Ou seja, equilíbrio. Só que para a planta crescer, ela precisa que a taxa fotossintética seja maior do que o ponto de compensação fótico. Por quê? Porque ela precisa produzir glicose, que vai ser usada como base para a produção de moléculas orgânicas que ela vai usar no crescimento. Se você não tem moléculas orgânicas sobrando, né, para produzir crescimento, você não tem crescimento. Então, se a taxa fotossintética é maior do que a taxa respiratória, a planta cresce. Caso contrário, ela fica estagnada. Nutrição inorgânica. Os minerais fazem parte da nutrição inorgânica, como nós dissemos. Eles se dividem em macronutrientes, que são aqueles que são necessários relativamente em uma maior quantidade, e em micronutrientes, que são relativamente necessários em menor quantidade. Se há falta de algum nutriente essencial para a planta, ela vai apresentar algum sintoma. Seja clorose, que é a perda da cor verde, amarelamento de folhas, vários sintomas aparecem se a planta não tem os minerais suficientes que ela precisa. Aqui nós temos uma tabela por ordem de requerimento, né? Ou seja, por ordem de quantidade que ela precisa de nutrientes. Isso é muito específico de plantas, né? Às vezes uma planta pode precisar mais de um nutriente do que outro. Continuando aqui. Nutrientes que ela absorve aqui do solo: nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre, silício. Todos esses nutrientes não são macronutrientes. O que eles são necessários aqui, todos eles, hidrogênio, carbono, oxigênio. Esses aqui não são absorvidos do solo. Todos esses nutrientes são muito importantes porque eles são necessários em maior quantidade do que os micronutrientes, que são cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel e molibdênio. Como nós dissemos lá atrás, o magnésio é extremamente importante, porque se não tem magnésio, não tem clorofila. Olha aqui, uma folha deficiente de magnésio vai começar esse processo de amarelamento aqui. E você não vai ter clorofila, certo? Comparação entre uma folha saudável e folhas aqui que têm deficiência de nutrientes. Fósforo. Se você não tem fósforo, você não produz ATP. Sem ATP não tem energia. Sem energia, processos metabólicos que precisam de energia não vão acontecer. Deficiência em potássio também, nitrogênio, mais ainda se não tem nitrogênio, não tem proteínas. Se não tem potássio, não tem a bomba de sódio e potássio. Então, as plantas precisam de nutrientes. E se esses nutrientes não estiverem disponíveis, a gente tem que fazer uma adubação da terra. Uma adubação verde, uma adubação química. E nós vamos comentar a adubação em uma aula específica. Quero comentar isso aí no debate. É bem interessante essa questão da adubação. Certo? Seiva mineral. Essa seiva mineral vem de algum lugar. Ela vem de onde? Vem do solo. O solo vai produzir, o solo contém, aliás, a água e os sais minerais. E a planta vai tirar essa água e sais minerais através dos seus pelos absorventes. Então, a água vai entrar aqui pelos pelos absorventes e ela vai penetrar aqui a epiderme, vai atravessar o córtex e vai chegar aqui às nossas células endodérmicas, certo? Aqui na célula endodérmica, ela vai ser obrigada a passar por dentro da célula, certo? E, então, ela vai chegar nos elementos xilemáticos. Vai chegar no xilema. Chegando ao xilema, ela entrou dentro do nosso canal aí de vascularização de seiva inorgânica. Fiz um esqueminha aqui, olha, para vocês verem. Do solo, a água vai passar pelos pelos absorventes, vai chegar à epiderme, e ela pode seguir por apoplasto ou simplasto. Apoplasto é quando a água ela vai se deslocando entre as células. Então, entre os espaços aqui celulares, olha, esses espaços celulares aqui. Se ela se desloca entre os espaços celulares, entre uma célula e outra, nós temos um deslocamento apoplasto.
Se ela tem que entrar dentro da célula para poder atravessar, né, para poder caminhar, a gente tem simplasto. Então, simplasto é quando a água passa por dentro da célula. E o apoplasto é quando ela passa entre as células. Para ela atravessar a endoderme, ela tem que atravessar por meio de simplasto, porque ela não consegue atravessar aqui, certo? Por causa da endoderme, porque tem as estrias de Caspar que impedem que o meio apoplasto aconteça. E depois ela chega ao xilema, e no xilema ela vai ser distribuída pelo corpo da planta. Como que essa água ela vai fluir? A planta não tem coração como a gente. Como que a água ela flui no corpo da planta? A gente tem um sistema aí chamado sistema coesão-tensão, que é uma hipótese, né? Que é uma hipótese que eu acredito muito nela. E o que acontece? Quando o estômago se abre, certo? Ele vai perder água. A planta vai perder água pela folha porque ela vai transpirar. Quando essa transpiração acontece, vai haver uma pressão osmótica aqui dentro. Por quê? Você perdeu água, você aumentou a concentração de solutos que estão ali na folha. Essa pressão osmótica, ela vai exigir a recuperação de água. Ela vai tirar água de onde? Ela vai tirar água do xilema, dos elementos de vaso aqui e das traqueides. A traqueide, por sua vez, ela vai dar essa água para a folha. Só que isso vai virar um efeito em cadeia, porque a traqueide está lá em cima, conectada lá no solo, né? A traqueide e os elementos de vaso. O que vai acontecer? Se sair água daqui, toda essa coluna de água que ela vai se mover. E isso vai afetar lá na raiz. Por quê? Na hora que a coluna de água subir, o pelo vai sugar água do solo. Eu gosto muito de fazer a associação com canudinho. Na hora que esse menininho aqui vai estar fazendo essa pressão aqui, ó, né, para sugar, ele causa uma diferença de pressão aqui entre essa região da boca dele e essa região aqui. Essa diferença de pressão faz com que a água que está aqui dentro suba pelo canudinho. Esse esquema de coesão-tensão é mais ou menos isso. Certo? Outra imagem bem interessante. O estômago faz as trocas gasosas, né? Trocas gasosas de gás carbônico, trocas gasosas de oxigênio e trocas gasosas aqui de água. Quando o estômago perde água, movimenta toda a coluna, como eu mostrei para vocês. Né? Essa célula guarda, ela se abre e perde água. Só que a célula guarda também se fecha. Quando que ela vai se fechar? O solo está seco, não está entrando água, né, na planta. Se o estômago continuar aberto, a planta vai perder água e não vai ter o que repor. Então, o estômago vai fechar. Essas células guardas aqui, ó, elas vão se fechar. E elas vão se fechar pela perda da turgidez. Elas vão ficar flácidas e vão se fechando. Certo? Isso é muito interessante. Quando essas células recuperarem a turgidez, elas vão se abrir de novo e o estômago vai continuar de transpiração, trocas gasosas. Abertura e fechamento do estômago de acordo com eventos. Vamos ver. Intensidade luminosa. Se a intensidade luminosa está alta, o estômago vai se abrir. Por quê? Porque para fazer fotossíntese eu preciso de ter maior entrada, né, de gás carbônico e eu preciso também tirar o gás oxigênio que está em excesso lá de dentro. Então as trocas gasosas aumentam por causa da intensidade luminosa. Se a intensidade luminosa está baixa, você vai fechar o estômago. Por quê? Não está fazendo muita fotossíntese, não tem por que o estômago estar aberto. Concentração de gás carbônico. Se está alta, fecha. Por quê? Se você tem muito gás carbônico dentro do mesofilo, para que você vai deixar aberto o estômago? Não é? Se está baixo, você abre para que entre gás carbônico. E o suprimento de água? Se o suprimento de água está alto, a planta pode deixar os estômatos abertos à vontade, porque a água está fluindo.
Vai transpirar à vontade, como as plantas da Amazônia. Elas ficam o tempo inteiro transpirando lá porque a quantidade de água disponível é ótima. Agora, uma planta aqui do Cerrado, que não tem tanta disponibilidade de água assim, ela tem vários mecanismos para evitar a perda de água. Por exemplo, se fechar os estômatos não resolve, ela perde as folhas. Então, a planta ela perde as folhas aqui no cerrado para que não haja perda de água. Porque se não tiver água, você não tem metabolismo. Então, é necessário que em épocas secas, né, no caso do inverno, agora que nós vamos entrar, na estação seca ela perde as folhas, armazena os nutrientes lá nas suas raízes, para poder passar por essa etapa seca aí do ano. Isso é uma questão ecológica muito interessante. Seiva orgânica. O que é a seiva orgânica? Aquela seiva formada por substâncias orgânicas que eu falei lá no início da aula, principalmente sacarose. Nós temos dois tipos de células segundo a hipótese do fluxo de massas, que são as células-fonte e as células-dreno. Essas células estão comunicadas pelo floema, que é aquele tecido de condução que vai fazer com que a seiva orgânica flua na planta. Então, a célula-fonte é aquela célula ou que produz ou que armazena. Então, a célula que faz fotossíntese, né, as células lá da folha, são células-fonte, são células que estão produzindo substâncias orgânicas. Uma célula parenquimática que está guardando amido, por exemplo, é uma célula-fonte. Agora, a célula lá da raiz, que não faz fotossíntese, que não está armazenando, é uma célula-dreno, porque ela precisa respirar. E para respirar precisa de glicose, que é uma substância orgânica. Ela precisa, para manter a sua atividade metabólica, ficar absorvendo esses nutrientes que a planta está produzindo lá em cima. Então, gente, nesse sistema de fonte-dreno, o que vai acontecer? Na hora que essa célula-fonte oferecer aqui para o floema, esses elementos de tubo crivado, suas substâncias orgânicas, esse elemento de tubo crivado vai começar a ficar repleto aí de substâncias orgânicas. Então, algumas células especializadas retiram substâncias orgânicas dessas células-fontes e colocam dentro do elemento de tubo crivado, do floema. E o elemento de tubo crivado fica repleto de seiva orgânica. O que vai acontecer? Na extensão aí do nosso floema, vai haver regiões em que a pressão osmótica dentro do floema vai ser muito maior que a pressão osmótica lá de fora. Vai entrar água no floema e as substâncias que estão no floema, as substâncias orgânicas, vão passar para os tecidos de dreno, os tecidos que estão demandando substâncias. Essa hipótese é muito interessante a gente comparar nessa figura. Aqui nós temos duas bolsas semipermeáveis. O que é uma bolsa semipermeável? É aquela que permite a entrada de líquido, saída também, mas não permite a movimentação de solutos. No caso aqui nós temos o soluto sacarose. E aqui nós temos água pura. Nessa bolsa B nós temos água pura. Na bolsa A, água com sacarose. O que vai acontecer? A pressão osmótica aqui dentro está muito forte. Por quê? Você tem muito soluto e não tem o solvente. A água, por sua vez, vai se deslocar aqui para dentro da bolsa A, essa água pura. Porque a água vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Lembrando lá de osmose. Processo de movimentação aí do solvente. No caso daqui é a água. Então, na hora que essa água começar a entrar dentro da bolsa A, ela vai fazer com que a bolsa A se expanda. E aí vai haver um deslocamento de líquido aqui por esse tubo que conecta as duas bolsas, contendo água e sacarose para o outro tubo, para a outra bolsa. Isso aqui é o fluxo que nós falamos na outra figura. Fonte e dreno. Essas células vegetais aqui do dreno vão estar constantemente precisando de substâncias para poder fazer seus processos metabólicos, certo? Então, a fonte vai estar produzindo constantemente, né? Vai estar com muito mais substâncias orgânicas do que o dreno. Então, essa diferença de pressão osmótica vai fazer com que o dreno absorva
né? Haja um fluxo entre a fonte e o dreno. Um fluxo de água e sacarose. Certo? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula de fisiologia vegetal. E na próxima aula nós vamos continuar falando da fisiologia vegetal, a questão dos hormônios, também do fotoperiodismo. Ok? Até a próxima. Obrigado.